Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Boa noite. Ele foi o deputado estadual mais votado no estado do Ceará, ex-secretário de Desenvolvimento Agrário e atual secretário estadual da Secretaria das Cidades. Hoje o nosso convidado do programa Café com Leite é o deputado e secretário Dr. Camilo Santana. Doutor, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Prazer. A partir de agora você pode interagir com a gente no telefone 3511-2146 e também pela internet no site programacafécomleite.com.br. Todas as terças-feiras aqui na TV Verde Vale. E hoje, como eu disse, o nosso convidado, ele, Dr. Camilo Santana, que é atual secretário das Cidades, que veio falar um pouquinho sobre o seu trabalho desenvolvido à frente desta secretaria. Doutor, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Leite. Boa noite aos telespectadores da TV Verde Vale, do seu programa Café com Leite. É um prazer participar desse seu programa que está com uma grande audiência e as pessoas falando bem do seu programa. Então, para mim é um prazer estar aqui participando. Com certeza a nossa audiência vai melhorar com essa sua entrevista, né, doutor? Porque, de qualquer forma, deputado Camilo é uma referência aqui da nossa cidade, na nossa região, e vem desenvolvendo um trabalho significativo para a região do Cariri. Mas eu quero lhe explorar, digamos assim, um pouco mais sobre as cidades de Juazeiro, Crato e Barbalha, esse trabalho que você vem desenvolvendo com brilhantismo. Afinal de contas, eu lhe acompanhei na Secretaria de Desenvolvimento Agrário e li uma estatística que em todos os municípios do estado do Ceará tem o ponto, tem o dedo do então secretário Camilo Santana. Isso aí nos engrandece, uma vez que você é de Barbalha, né? É caririense nato. Então isso aí nos engrandece e engrandece, acima de tudo, o nosso programa em tê-lo aqui. Mas, Camilo, vamos conversar um pouquinho sobre a Secretaria das Cidades, né? Secretaria das Cidades, aí nós estamos vendo aí essas obras significativas aí do roteiro da fé que vem abrilhantando e com certeza após desemplacarem aqueles tabletes, aquelas frentes, aqueles tapumes ali da frente, com certeza nós teremos uma obra brilhante. E isso é obra da Secretaria das Cidades, não é isso? Primeiro, Leite, sim, eu nasci na região do Cariri, apesar de não ter nascido em Barbalha. Eu me considero caririense e do Crajubá, porque eu nasci realmente em Crato, morei praticamente a minha vida toda até ir para Fortaleza fazer faculdade em Juazeiro, e iniciei a minha vida política em Barbalha. Meus avós são aqui de Juazeiro, então eu tenho o título de cidadão barbalense, tenho o título de cidadão juazeirense e nasci em Crato. Então me considero um filho do Cariri e tive uma grande honra de ter sido convidado no primeiro mandato do governador Cid para ser secretário de Desenvolvimento Agrário. A gente procuramos servir ao meu estado, servir principalmente as pessoas mais pobres do interior que produzem, né, que produzem os alimentos que chegam à mesa dos nossos irmãos cearenses todos os dias. E tive assim, a honra também, a felicidade, e para mim a responsabilidade muito grande, de ter tido essa votação para deputado, né. Quero dizer a você que eu nunca imaginei ter sido o deputado mais votado, e devo isso muito ao povo do Cariri. Só no Cariri foram 70 mil votos, fui o deputado mais bem votado de Barbalha, mais bem votado de Juazeiro, de Caririaçu, enfim. E a única forma que a gente tem de retribuir esse apoio, esse carinho, é trabalhando, é ajudando a trazer os recursos, as obras importantes para o desenvolvimento dessa maravilhosa. Eu sou um apaixonado pelo Cariri. Pra você ter uma ideia, dos 4 filhos lá do meu pai e da minha mãe, eu fui o único que decidi viver e ter a minha residência aqui no Cariri. Meus filhos nasceram aqui no Cariri, então eu tenho esse amor. Então, na Secretaria das Cidades, tive a honra de ter sido convidado novamente pelo governador Cid. Cuidei do campo e agora da cidade. O desafio de cuidar das cidades, né?
E aqui no Cariri nós estamos implementando, além de muitas parcerias e obras em todos os municípios, a Secretaria tem obra hoje em todos os municípios do estado do Ceará. A espelho da Secretaria. Da Secretaria de Desenvolvimento Agrário também, que nós tivemos ações e obras em todos os municípios. Mas nós temos aqui um projeto que ele é bem maior, que é chamado Projeto Cidade do Ceará, e aí no caso aqui Cariri. É um investimento que o Estado está fazendo, um empréstimo que nós tiramos no Banco Mundial, 60% dos recursos foram um empréstimo que o Estado fez e 40% recursos próprios do Estado, onde são projetos para obra de infraestrutura, para criar condições de crescimento e desenvolvimento para a região do Cariri. E as primeiras obras, e aí falar de Juazeiro, a primeira obra de Juazeiro que nós já estamos em andamento, já está em andamento, é, por exemplo, o Roteiro da Fé. O projeto ele identificou quais são as grandes vocações da região. E nós sabemos que uma das grandes vocações do Juazeiro... Isso foi feito um estudo? Foi feito estudo, foi feito com consultorias, discutindo com a igreja, discutindo com os prefeitos, Câmara de Vereadores, lideranças empresariais da região, e se identificou que tem algumas vocações que são prioritárias aqui para a região. Primeiro, a vocação do turismo religioso, né? Hoje nós temos aí o Juazeiro, um dos mais importantes turismos religiosos do Nordeste do Brasil. Então essa é uma grande vocação. A segunda é a indústria, né? Principalmente a indústria de calçados. Hoje nós somos o terceiro, já chegando ao segundo maior polo calçadista do Brasil. Então a ideia era fortalecer, do ponto de vista, essas vocações econômicas e para isso garantir infraestrutura para isso. Então um dos projetos que já está em andamento é o chamado Roteiro da Fé. O Roteiro da Fé é exatamente colocando todos os sítios religiosos de visitação turística pelos romeiros ou pelo turista que chega em Juazeiro, a gente criar uma condição melhor para receber esse turista. Então foi identificado, por exemplo, hoje nós estamos com intervenção já nos franciscanos, todo o entorno dos franciscanos ele está sendo totalmente reurbanizado, está ficando inclusive muito bonito lá. Eu tive agora essa semana visitando a obra, então nós estamos quase concluindo a praça do entorno dos franciscanos, a praça ali dos Ourivos, que fica do outro lado da rua, do outro lado da estação, e aquela outra praça também onde tem aquela academia popular. Nós já terminamos, inclusive aquela ali está com os tapumes, mas nós queremos inaugurar aquele conjunto todo que faz parte do Roteiro da Fé. Então essa é uma das ações do roteiro, a intervenção ali. A segunda intervenção é na igreja de São Miguel, que vai também passar por uma intervenção no entorno, não começamos ainda, mas já foi licitado. Isso aí, tudo que já foi licitado e que já está sendo, alguns já foram dados início e outros perto já de concluir. Então no São Miguel também vai passar por uma intervenção no entorno do São Miguel. Vamos ter uma intervenção também no entorno da Igreja dos Salesianos, que também recebe a visitação dos turistas e romeiros que vêm a Juazeiro. E nessa primeira etapa do Roteiro da Fé, ali no Socorro, que já também está em obra. Eu também estive lá visitando, já está bem adiantado. Nós vamos ter toda uma estrutura, criar quiosques para aqueles comerciantes ambulantes que estão lá, ter um espaço melhor para poder comercializar os microempreendedores. Os microempreendedores, né? Enfim, nós vamos... todo um paisagismo, trocando toda a pavimentação das praças, enfim, mas criar um ambiente que possa dar beleza ao espaço físico e condições melhores para receber o nosso turista. Então, essa é a primeira etapa do Roteiro da Fé. E a segunda etapa vai ser toda uma ligação, uma intervenção em torno da matriz, ligando ali pela Rua São José, com calçadão até passando o Socorro, pelo museu, passando pelo Museu do Padre Cícero, a casa, inclusive toda aquela região ali, toda aquela área, e o acesso também à subida do Horto, até a entrada da subida do Horto. Nós também vamos fazer toda uma intervenção, porque ali há muitas caminhadas de rumeiro. Mas você diz ali pela Leandro Bezerra? Pela estrada antiga, né? Pela estrada antiga, ali pegando ali pelo Memorial, atravessando. Nós temos outro acesso ali depois da chamada então Boca das Cobras, né? Não, a nossa intervenção é buscando as pessoas, assim, o fluxo de pessoas, então não é pela antiga estrada ali de acesso ao Horto. Então, e aí é a segunda etapa. Nós licitamos a primeira etapa, que é uma obra em torno de 5 milhões, vai ficar um pouco mais de 5 milhões de reais. Custeando 100% pelo Estado?
através desse recurso financiamento do Estado, porque o Estado, apesar de ser um garante, financiamento, tem uma participação, o recurso é do Estado, o Estado que tem que pagar, inclusive, o financiamento. E a segunda etapa, que vai ser em torno mais ou menos de 3,5 milhões, vai ser essa ligação da matriz ao socorro, e a intervenção no entorno, e também a intervenção até a subida do horto, né? Então, isso faz parte do projeto Roteiro da Fé. Para não ter que esperar, porque aí nós estamos terminando o projeto ainda desses outros 2 sítios, para não esperar e não demorar, eu resolvi licitar logo a primeira etapa, que já está em obra, e agora vamos licitar a segunda etapa para toda essa área que eu acabei de falar da intervenção do Roteiro da Fé. É uma obra importante, uma obra que tem um significado, um impacto positivo com certeza para o turismo religioso e para a cidade de Juazeiro, e faz parte desse projeto Cidade do Ceará. Mas atualmente somente a igreja, a Capela do Socorro, né, ali no túmulo do Padre Cícero, e o franciscano no momento, né? Que está em obras. Que está em obras. Nós estamos fazendo por etapa para não criar aquela situação... Em seguida vem para ali o São Miguel... Vai para o São Miguel e Salesiano. E aí nós estamos licitando a segunda etapa, que é a matriz até o socorro e até a subida do horto. E aquela parte que fica por trás, que eu citei ainda há pouco, tem alguma obra planejada para aquele acesso ali? Não. E ele vai chegar na estrada antiga para subir ao horto, né? Vai chegar da cidade. Nós vamos interligar esse projeto ao anel viário. Exato, eu queria chegar aí, porque passa ali, né? Porque nós temos, com o crescimento de Juazeiro hoje é uma das cidades que mais cresce no Brasil. No Brasil. Do ponto de vista... Então, deu um boom à economia caririense, puxada por Juazeiro, e a gente sabe que uma das grandes preocupações nas cidades que estão crescendo é a questão do trânsito, né? E aí a gente começa a verificar que o Juazeiro já começa a ter problemas no trânsito da cidade. Então, já se vinha, dentro desse projeto, já se vinha trabalhando como criar condições para que o fluxo de veículos, e principalmente o fluxo na época da Romaria, pudesse ter alternativas. Então existe um grande projeto que é o Anel Viário, que ele praticamente arrodeia Juazeiro, pegando ali para o Crato, Barbalha. Vai ser brilhante para o município. Então, isso é um projeto grandioso e muito caro, né? Então, o que foi que nós decidimos? Vamos fazer uma parte dela agora, e vamos trabalhar para termos o projeto executivo pronto, para a gente ir buscar os recursos, porque isso é um projeto que vai chegar em torno aí de 300, 400 milhões de reais, fazer o anel viário todo. Completo. O anel viário ele sai ali da saída de Caririaçu, vem margeando o Salgadinho, até praticamente a divisa do Crato, né? Atravessa ali a Padre Cícero, passa pelo do destino industrial, né, do Cariri, depois atravessa também a avenida que vai para Barbalha. Quase aquela divisa ali, né? Na divisa, pegando ali em direção à Universidade Federal, arrodeia e vai pegar lá no aeroporto, próximo do aeroporto, e ainda continua pegando de volta aqui na saída para Caririaçu. Então esse é o anel que circula a cidade. Então, por exemplo, aqueles ônibus de Romaria que vêm para o Juazeiro e querem ir para o Horto, não vão precisar entrar mais dentro da cidade e atravessar todo o fluxo da São Pedro. Tem uma via de acesso. Né? Então eles podem também. Para quem quer ir para Caririaçu e quer pegar a estrada Padre Cícero, que o governo do estado fez hoje para Fortaleza, que equnomiza 90, quase 100 que eu já fiz uso. Eu também, muito já fui bem também. Então, quando você chega, para você vir quer sair por exemplo, de Crato para ir para Fortaleza, para Caririaçu, de Barbalha, você tem que atravessar toda a cidade de Juazeiro. Então você vai poder vir por fora, né, evitando isso. Trânsito livre, menos trânsito livre, são pistas duplas, né? Então, com ciclovia, então nós vamos fazer a primeira etapa, que vai custar em torno de 20 milhões de reais, que é a saída de Caririaçu, passando ali pela subida do Horto. Já está licitado isso? Está licitado, até ali a entrada para a avenida que dá acesso ao memorial. Né? E vamos deixar... Ali tem a residência, ali onde tem a cidade onde nasceu o Coronel Adalto Bezerra. Tem a casinha lá, até ali, né? Aquele entroncamento, né? Aquele entroncamento. Na rua José de Melo. Avenida José de Melo, aquela que dá acesso. Né? Então nós vamos deixar toda aquela área já pronta e estamos com o projeto pronto para continuar até a divisa do Crato. Porém, aí tem um custo muito alto ali de desapropriação, e aí nós estamos trabalhando para ver alternativas para buscar recursos aí para a gente... mais complica o desenvolvimento do desenvolvimento das obras públicas
são essas desapropriações, né? Isso aqui... Porque historicamente as cidades elas não foram planejadas, você não planejou a cidade para onde ela deveria crescer, né? A partir do momento que cidades do tipo de Juazeiro, Crato, cidades maiores, elas passaram a criar os planos diretores, que o plano diretor da cidade é exatamente você planejar a cidade, onde é que deve ser o setor industrial crescer, onde é que deve ser o setor habitacional crescer, como é que devem ser as intervenções urbanas na cidade. Então o plano diretor é para isso. Então o Juazeiro hoje tem o seu plano diretor, mas a gente sabe que historicamente as cidades nunca, vamos dizer assim, se planejaram para o seu crescimento. São realizadas de acordo com os seus planejamentos. E as necessidades, a gente vive num estado ainda pobre, assim, com ainda muitas dificuldades, e as demandas para atender a população mais carente são muito grandes. Então, e aí o volume de recursos necessário para atender, para resolver todas essas questões, ela é ainda muito difícil você conseguir. Então, geralmente, vai se atendendo às demandas de acordo com as necessidades da própria população. Então, mas eu considero o Anel Viário como uma das mais importantes obras do futuro de Juazeiro. Magnífico. Então, e aí vai criar toda uma condição de acesso às universidades. E oportunamente será já pequena, uma obra pequena. Então, isso é um processo natural do desenvolvimento. Né? Não, sem dúvida. Estamos conversando aqui com o deputado, atual secretário, né? Deputado, mas exerce as funções de secretário da cidade, doutor Camilo Santana, que veio prestar alguns esclarecimentos acerca das obras que estão sendo realizadas pelo governo do estado do Ceará, através da sua secretaria, a Secretaria das Cidades. Mas, secretário, enfim, vamos tomar um cafezinho com leite, né? Você vai tomar um café agora com leite, né? Estava faltando café. Esse programa sem o café não tem, né? Mas enquanto nós nos servimos aqui, eu vou chamar aqui um rápido intervalo de apoio cultural e já nós voltamos com o segundo bloco do programa Café com Leite. Estamos de volta no segundo bloco do programa Café com Leite, com o apoio cultural das Drogarias Avenidas. Hoje aqui o nosso convidado é o deputado, o secretário das Cidades, doutor Camilo Santana, ele que veio contribuir com as suas informações e com os trabalhos desenvolvidos à frente da Secretaria. Mas nós não podemos esquecer que você pode interagir com a gente no telefone 3511-2146 e também pela internet. Acesse lá o programa cafécomleite.com.br, você vai ver todos os nossos programas e também pode dar a sua opinião. Fale com a gente. Doutor, café com leite, roteiro da fé, e agora vamos para o centro multifuncional, né? Porque nós estávamos ali no roteiro da fé, nas igrejas, né? Consequentemente na igreja matriz, Nossa Senhora das Dores, o acesso dessa outra via onde vai iniciar-se o anel viário, mas entre um e outro nós encontramos ali o centro multifuncional ali, que está em obras, eu creio que já em fase conclusiva, né? Ou já inaugurado. Primeiro eu queria saber quem fez esse café, porque está muito gostoso. Olha, que foi você. Esse café fui eu que fiz. Agora eu não sabia se você queria o café com adoçante ou com açúcar, eu fiz com açúcar, né? Tomo com açúcar. Maravilha, então eu acertei. Mas, Leite, aquela área ali, que é uma região que, vamos dizer assim, que foi construído um espaço de apoio aos romeiros, a gente sabe que aquela área passou muito tempo, aquela obra praticamente paralisada aqui em Juazeiro. E aí foi uma decisão do governador Cid de primeiro concluir aquela primeira etapa. Nós entregamos ainda no ano passado toda aquela parte de comercialização, né, que são os boxes, são mais de 1000 boxes, e aquela grande praça, né, com obra de mais de 8 milhões de reais, e que foi concluída pelo governo do estado com recursos próprios do governo, e era exatamente para permitir tirar um pouco aqueles camelôs, os vendedores ambulantes dos meios das ruas. Aquilo foi uma obra magnífica, né? E principalmente na época de Romaria, e até porque prejudicava o próprio fluxo de trânsito de veículos, com certeza, e até dos pedestres, no município. Então, aquela etapa foi concluída, e agora nós estamos concluindo aquela segunda etapa, que é aquele grande anfiteatro, que é um anfiteatro para 10 mil pessoas, e o centro multifuncional, obra espetacular. Prédio, né? A obra está praticamente com cerca de quase 90% da obra concluída.
A gente pretendia inaugurar essa obra agora em setembro, mas tivemos que fazer uma licitação para comprar os elevadores, são 6 elevadores, né? E essencialmente, o que vai funcionar? Vai atrasar um pouco a entrega dos elevadores, então a gente espera entregar essa obra a Juazeiro, a região, ainda nesse semestre de 2012. Né? A obra, na verdade, qual foi a decisão? Ali vai ser um centro onde vai funcionar todos os órgãos públicos. Seria um centro administrativo? E privados, alguns privados, de entidades, os órgãos do governo federal, governo do estado, alguns municípios, entidades. Um centro administrativo, onde as pessoas vão poder reunir ali a facilidade de todas as instituições. O acesso. O acesso. Por exemplo, vai funcionar lá o SAMU, vai funcionar lá também, por exemplo, a gerência da Caixa Econômica, que ajudou aqui da região do Cariri, que foi criado, vai funcionar lá, vai funcionar alguns órgãos importantes, também negociação do SEBRAE, alguns sindicatos importantes de calçados aqui da região, a universidade, órgãos do Estado, como o DAI vai funcionar lá, a Coordenadoria Regional da Justiça vai funcionar lá. Então vai ser um espaço, além de espaço para acontecimento de eventos. Nós vamos ter lá, as missas religiosas vão poder ser celebradas naquele anfiteatro, shows vão poder ser feitos lá. Eu digo 10 mil pessoas sentadas, fora as pessoas que vão poder ficar ali. Ali vai ter um espaço para 40, 50 mil pessoas, né, do lado de trás do centro multifuncional. Então é um prédio que está muito bonito, eu visitei também recentemente a obra. Então é uma obra de mais de 11 milhões de reais, só essa segunda parte, e que vai concluir uma obra que estava tanto tempo paralisada, abandonada aqui em Juazeiro. E fazendo parte desse complexo do turismo religioso aqui. E custando para os órgãos públicos, para nós cidadãos, né? A obra paralisada não deixa de restar. Sem dúvida. Então também faz parte desse conjunto de ações do Projeto Cidade do Ceará aqui no Cariri. Muito boa essa sua resposta, considerando que eu particularmente tinha conhecimento que ali talvez fosse um centro de romeiros, talvez um centro administrativo, quer dizer, publicamente eu particularmente não tinha essa segurança do que era, que de fato iria funcionar aquilo, né? Soube da gerência e da interferência do governo do estado naquela parte onde você citou que tem os boxes, achei aquilo dali maravilhoso, aquilo dali para o nosso município é uma formatação de urbanização significativa de grandes elogios para o governo do estado, consequentemente, né, para a Secretaria das Cidades, né, e estendendo essa parte já lá para esse centro multifuncional, isso aí vai dinamizar a execução das funções dos serviços públicos. Nós quando cidadãos, temos assim uma certa dificuldade nós temos uma visibilidade de que o serviço público não funciona. Então isso, com essa flexibilidade, eu acho que com certeza isso vai facilitar a vida do cidadão. Inclusive não vai deixar de ter um atendimento para os romeiros. Lá vai ter toda uma parte da igreja, inclusive dentro do prédio, na parte inclusive embaixo. Quantos andares? São 4 andares. São mais de 24 mil metros quadrados de área coberta. Grande área, né? E vai lá também ter a Casa do Cidadão, todos os serviços, né, de identidade, enfim, todos os serviços que são prestados pela Secretaria de Justiça, que o governo ia construir um prédio, vai funcionar lá. Até para poder, vai ter agências bancárias, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, então postos bancários, na realidade. Então vai ser um prédio que vai ter uma funcionalidade muito grande. Ali já está em frente ao SEBRAE, o prédio do SEBRAE, tem a Justiça Eleitoral, tem a Polícia Federal, o cartório eleitoral. Então vai ficar todo um conjunto de uma região que vai ficar importante. Só aproveitando essa sua... a Casa do Cidadão é de responsabilidade de qual secretaria? Secretaria de Justiça. De Justiça. O todo. A Secretaria de Justiça. É porque... Inclusive que criou agora um regional para cuidar de todo esse setor aqui na região e que vai funcionar, está provisoriamente numa saída alugada e lá em Barbalha, inclusive, vai funcionar, mas vai funcionar lá assim que o prédio for entregue. Como o DAI, que é o Departamento de Arquitetura e Engenharia, que criou também uma coordenadoria regional, que também vai funcionar lá no prédio do multifuncional. Então, Crato, Barbalha e Juazeiro terá apenas uma Casa do Cidadão ali? Vai ter, não, a Casa do Cidadão é para atender o Juazeiro. Mas ali a ideia é que os órgãos regionais, os regionais, no Cariri,
e que hoje estão ou em residências alugadas, ou, porque o Estado tem muita coisa funcionando em locais alugados, né? Então, a gente possa concentrar lá todo no centro multifuncional. A SEMASSE funcionar lá no centro multifuncional, enfim, órgãos importantes do Estado. Eu iria explorar um pouquinho mais sobre a Casa do Cidadão, mas como compete a outra secretaria, eu não vou tocar nesse assunto. E a Central Fácil? É a responsabilidade também da Justiça. Da Secretaria? Então não vamos falar também sobre a Central Fácil, né? Vamos falar aqui do desenvolvimento das obras da Secretaria das Cidades. Doutor Camilo, secretário, vamos lá. E aterro sanitário? Olha, eu já ouvi muitos comentários acerca desse aterro sanitário, aonde vai se instalar, entre Juazeiro, Caririaçu, Crato, Barbalha, enfim. De fato, essa é da responsabilidade da sua secretaria, não é isso? Não, na realidade é o seguinte, o papel é a responsabilidade tanto da coleta de resíduos sólidos como do destino do município. São os municípios. Né? Porém, nós sabemos que isso é um problema, né, praticamente. Não, mas deixa eu fazer uma observação. Quando eu disse que a responsabilidade é da secretaria, é porque sua secretaria absorveu essa informação. É só para esclarecer ao telespectador. Então, hoje é um problema e um grande desafio para todos os gestores municipais do Estado do Ceará. O aterro. Nós só temos praticamente 3 considerados aterros controlados. Você tem lixões, que é quando você joga o lixo de qualquer jeito, sem nenhum tratamento, sem nenhum cuidado, sem nenhuma seleção do lixo. E tem os aterros controlados, que eles pelo menos têm um nível de controle que não causa tanta degradação como os lixões causam. E temos os aterros realmente, que dentro dos padrões exigidos pela questão ambiental, né, legais, etc. Então, foi o que o Estado fez. O Estado, nós contratamos uma consultoria para estudar e definir qual seria um modelo que a gente pudesse implantar no Ceará para tentar resolver o problema dos lixões. Né? Então, a gente sabe que é difícil um município sozinho construir o seu aterro. É muito caro. É caro operar um aterro dentro dos padrões exigidos, porque aí você tem geração de gás, você tem geração... Tem uma série de fatores de impacto ambiental, né? Ambientais fortíssimos, né? Então, muitas vezes, a grande maioria dos municípios do estado do Ceará não tem condições de sozinhos construir os seus aterros ou operar. Talvez municípios como Juazeiro, Sobral, municípios como Xaramubim, Itapipó, municípios maiores, tenham condições de atender, já ter um aterro exclusivo para os municípios. Então a ideia foi criar consórcios, né? Ou seja, reunir 5, 6, 10 municípios geograficamente próximos, e aí você constrói um equipamento desse para atender esse conjunto de municípios. Então nós fizemos esse desenho para o Ceará todo, para a construção de 30 consórcios. Ou seja, hoje nós temos já desenhado, criados, 22 já estão oficialmente criados, com CNPJ, com o presidente do consórcio, que são os próprios prefeitos, né? E o Estado resolveu, primeiro entrou na consultoria, na formação desses consórcios, depois estamos fazendo os projetos executivos, que isso custa caro, para ter o projeto para ir atrás do dinheiro. Nós estamos hoje em execução, fazendo 12 projetos em 12 consórcios desses no Estado. E estamos com dinheiro para construir 3 consórcios, e um deles é o aqui do Cariri. Ou seja, aqui nós fizemos o consórcio, o projeto executivo e estamos agora para licitar o projeto, a realização do projeto aqui na região do Cariri. E tivemos uma dificuldade, Leite. Eu vejo a questão do aterro sanitário como uma das grandes prioridades para a região, até porque se resolve um problema de saúde pública, porque aterro e lixão, falta de tratamento de lixo problema de saúde pública. Então você resolve o problema de saúde e resolve um problema ambiental. Né? E uma série de lixo hoje gera renda. Ou seja, você separa o lixo, tira o plástico, tira o ferro, tira o papel, aquele que pudesse ser reutilizado, reciclado, e você só leva para o aterro propriamente dito o que é orgânico. Perfeito. E esse orgânico vai gerar energia, inclusive. Vamos gerar energia. Né? Então, há todo um processo hoje moderno de você fazer do lixo dinheiro. E é isso que nós vamos fazer aqui no Cariri, que para mim será o primeiro aterro consorciado do Nordeste, vai ser esse aqui do Cariri. E eu estou empenhado pessoalmente, governador,
para que a gente possa, até o final do mandato, do segundo mandato do governador, já possa ter esse aterro em funcionamento aqui no Cariri. Qual foi o entrave? Bom, o aterro precisa ser localizado em algum dos municípios. Nós temos um consórcio criado aqui de 10 municípios. Então, esse aterro vai receber o lixo de Crato, Juazeiro, Barbalha, Caririaçu, Missão Velha, Jardim, ali Santana, Farias Brito e Nova Olinda. São esses os municípios que farão parte do consórcio. Certo. E aí, eu não posso colocar o aterro muito longe de Juazeiro, porque Juazeiro é quem produz o maior volume de lixo gerado nesses municípios. Eu acho que mais de 50%, se você analisar, Juazeiro. por conta do porte do município de Juazeiro. Mas então, isso não vai encarecer, digamos, para um município como Nova Olinda ter que remover de lá até aqui? Mas vai você gerar um novo custo? gera, mas e se ele tivesse que fazer um aterro lá no município dele? Porque ele de tem fato. que resolver o problema. Se você for botar na ponta do lápis, o custo que A ele está tendo hoje. operacionalização é bem menor. Não, o custo que ele está tendo hoje, Ministério Público em cima do prefeito. Multas do órgão ambiental porque não está colocando lixo, nem está tratando o lixo de forma correta. Ele vai ter que resolver o problema dele lá no município. Então, para ele vai ser mais barato trazer o lixo, porque aí nós vamos ter as estações de transbordo. Nós vamos ter uma estação de transbordo no Crato, aí Nova Olinda vai levar o lixo até o Crato. Tudo dentro de caminhões fechados, né? E dessas unidades de transbordo, vai ter uma de Barbalha, que Jardim, Missão Velha, os municípios mais próximos daquela região, leva até a unidade de transbordo de Barbalha. Os municípios daquela região ali, Nova Olinda, Santana, leva até o Crato. E aí, o aterro leva dessas unidades de transbordo até O aterro final. E leva primeiro para uma usina de triagem. Lá dentro do aterro vai ter uma usina de triagem, uma indústria, que vai separar todo o lixo. Isso vai ser administrado pelo serviço público? Não, isso aí é uma outra questão. Nós estamos defendendo que quem administra o aterro, o consórcio, ou a gente faça uma licitação com uma empresa privada fazer isso, ou a gente está pensando na própria Companhia de Água e Esgoto do Estado, que é a CAGES, que faz vinculada à Secretaria da Cidade, que hoje trata só da questão da água e do esgoto, para a gente possa também, nós estamos estudando a possibilidade dela gerenciar isso. Né? Ótimo. Então, o aterro só vai receber lá, finalmente no aterro, só a parte orgânica dos resíduos gerados nos municípios. E o município vai pagar, claro que o município vai pagar pelo funcionamento do aterro. Mas aí é aquele outro trabalho, nós vamos trabalhar nos municípios para que eles possam fazer a sua seleção lá no seu município. Porque quanto menos lixo ele trouxer para o aterro, menos ele vai pagar. Então, esse é todo um conjunto de trabalho. Então, eu considero fantástico isso não é uma ação que as pessoas vão estar vendo, não é uma praça, não é uma avenida, mas uma ação que tem um impacto muito forte, social, inclusive, muito grande, né? Muito forte. E com certeza a população vai agradecer. E aí foi aquele problema, o entrave foi onde localizar o aterro. Pronto, eu queria chegar aí, aonde vai ser localizado. Juazeiro, ele é quase todo urbano. A gente sabe que Juazeiro é uma das cidades quase todas urbanas aqui na região. E temos o problema do aeroporto. Então, se a gente localizasse dentro do raio aeroportuário, nós vamos ter problemas, apesar de que todos os lixões hoje estão dentro do raio aeroportuário. O lixão de Juazeiro está, o de Barbalha está dentro do raio, o de Missão Velha está dentro do raio do aeroporto. Então o novo também, com certeza. Lixão gera aves, urubus, que pode causar um acidente numa aeronave no aeroporto. Então, a gente, primeiro, para evitar qualquer prejuízo ao aeroporto regional de Juazeiro, a gente resolveu não ser em Juazeiro. Mas tinha que ser bem próximo de Juazeiro por conta daquilo que eu falei do volume de lixo. Trabalhamos no município do Crato, só que o prefeito reagiu a ser no Crato. Todos os outros queriam, Barbalha queriam, Caririaçu queria, então, como Caririaçu queria, nós identificamos uma área já na divisa de Caririaçu com Juazeiro, o órgão ambiental, nós estamos finalizando o licenciamento ambiental, um estudo de impacto ambiental nessa área. O Estado vai desapropriar a área e, estando tudo ok, nós já vamos colocar para licitação esse projeto ainda esse ano. A gente pretende, a nossa meta, que no início do próximo a gente já pode começar a obra. Que é uma obra que vai ser mais ou menos de 20 milhões de reais. Entre 14 a 20 milhões de reais, todas as unidades, caminhões, a estrutura, a usina de reciclagem, vai ficar mais ou menos nesse porte, essa obra aqui para a região do Cariri. Ou seja, dentro do impacto, do impacto ambiental, dos benefícios do impacto social, também vem aí com investimento dessa natureza, com certeza esse dinheiro vai girar no município, na região. O papel do Estado é
Nós estamos incentivando, nós estamos organizando e vamos dar toda a infraestrutura, equipamento necessário ao funcionamento. Agora, quem vai gerenciar isso, quem vai ficar responsável por isso, são os municípios. Muito bem. Estamos conversando aqui com o secretário Dr. Camilo Santana acerca das atividades desenvolvidas pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará. Está aqui conosco ao vivo assistindo o programa o secretário de Esporte, Fernando Santana, de Esportes de Barbalha, secretário Fernando Santana. Muito obrigado pela sua presença. A Cristiane, né, deputada? Janaína também aqui, assessora do secretário aqui, assistindo o programa ao vivo. Dico, lá da Sítio Bela Vista, aqui do Caldas, aqui em Barbalha, também assistindo o programa ao vivo. E o assessor direto aqui, Luiz Cláudio, também sempre acompanhando o deputado e veio assistir ao vivo. E se você pretende assistir o programa Café com Leite ao vivo, liga para mim, 99216131. Esse é o meu telefone. Liga para mim, agenda lá, e você poderá vir assistir o programa Café com Leite ao vivo, todas as terças-feiras aqui na TV Verde Vale. Vamos tomar um cafezinho com leite e vamos para o bloco de apoio cultural e já já nós voltamos. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado é o Dr. Camilo Santana, secretário das Cidades do Estado do Ceará. Lembrando que você pode curtir, ouvir e participar de todos os nossos programas no site programacafécomleite.com.br, interagir com a gente através desse site e também pelo telefone 3511-2146. E se você pretende ou deseja assistir o programa ao vivo, liga 9921-6131. Anote aí, 9921-6131 e agende para assistir o programa ao vivo aqui na TV Verde Vale. Deputado, vamos conversar um pouquinho sobre as obras do Rumeirão, né? Esse comentário, porque é uma coisa significativa que influencia a população de Juazeiro, parte integrante da parte de esporte, eu acho muito importante. Qual a interferência do Estado do Ceará através da Secretaria das Cidades nessas obras que não se licita, né? Ou já estão licitadas também? Primeiro, Leite, eu queria assim, dar uma notícia importante também para Juazeiro, é que pelo centenário de Juazeiro, eu pedi ao governador para dar um presente à cidade. E foi uma reivindicação, inclusive, de uma pessoa que você deve até conhecer, o Aloysio Neri, Conheço. Filho aqui em Juazeiro, que trouxe uma ideia na época, na campanha do governador, de fazer um letreiro ali no Horto com o nome de Juazeiro do Norte. Coisa bonita, iluminada. E eu comprei a ideia e pedi ao governador para dar esse presente para Juazeiro, para quando as pessoas que pudessem enxergar esse nome, esse letreiro de qualquer lugar aqui da região. Então, quero dizer que nós já vamos licitar essa obra, vamos fazer bem bonito ali no Horto, iluminado. Maravilha. Fizemos todo um estudo Então, um presente também que nós vamos dar para Juazeiro nesse seu centenário da cidade de Juazeiro. E, voltando para o Rumeirão, na campanha eleitoral, inclusive eu tomei a iniciativa para isso, de defender que, como o Juazeiro tinha times já na Série B, do Campeonato Brasileiro, na Série C, eu acho que o Cariri e Juazeiro merecia já um estádio. E como nós estamos aí numa véspera de uma Copa do Mundo, eu acho que o legado da Copa do Mundo não pode ficar só em Fortaleza. Ele também precisa ser para o interior. E o esporte, além de você envolver a juventude, todo mundo é apaixonado por esporte, talvez você não seja, mas a grande maioria... Não, eu sou apaixonado. Né? A grande maioria das pessoas amam o esporte. Quando você tem um time numa Série B, numa Série C no campeonato, esse time vem vários times do Brasil todo jogar aqui na nossa cidade. E às vezes tinha dificuldade de trazer um time de fora porque o estádio do Rumeirão não tinha, vamos dizer assim, não comportava as condições. E aí você transmite pela televisão, isso você gera emprego, você melhora a economia da região, do município. Então o esporte ele tem todo esse outro lado. Toda essa influência, né? Essa influência. Então, na época, eu defendi que ou se construir um estádio novo em Juazeiro, um estádio moderno, bonito, ou fazer uma grande reforma no Rumeirão, para deixar um estádio de primeiro mundo aí para a nossa região. E o governador, lembro como se fosse isso,
O governador, falei isso com o governador, e o governador, no dia que ele veio votar, inclusive aqui na eleição, lá na BB, aliás, a Maria Célia veio, a esposa dele veio votar, ele acompanhou, a imprensa perguntou a ele, e ele disse, ele assumiu o seguinte compromisso, já reafirmou também em várias rádios aqui no Cariri, que se o governo federal construísse o aeroporto regional, que é uma grande reivindicação e talvez uma grande prioridade para a região, ele faria um estádio de futebol novo ou uma grande reforma no Romeirão. Compromisso do governador, então, que eu acho que é uma das grandes coisas importantes para a região do Cariri e para Juazeiro. Então, eu tenho defendido isso. Está esse impasse, porque tudo aquilo que o governo federal pediu para o Estado já entregou toda aquela área do aeroporto à Infraero, né? Então, nós estamos aguardando se realmente o governo federal vai concluir a obra da reforma do aeroporto para que o governador possa colocar os recursos. Porque não é barato. Você sabe que uma obra dessa será uma obra, mais ou menos, 50 milhões de reais, num estádio novo, ou 30, 35, para refazer uma grande reforma num estádio desse. Então, o impasse está só nisso. Se realmente o governo federal, que já disse, a presidenta Dilma já disse para o governador que vai fazer o aeroporto, né? E aí a gente vai... Já foi uma confirmação da presidenta. Já tem uma... E a gente quer, até o final do mandato do governador Cid, pelo menos iniciar a obra. E eu estou assim, empenhado, apesar de nós termos uma Secretaria de Esporte que cuida disso no Estado, mas eu estou empenhado em lembrar, de cobrar essa importante ação aqui para a região. Essa responsabilidade da Secretaria de Esportes, né? Não só Vamos trazer o secretário eu digo assim, de Esporte eu me coloco como responsável do ponto de vista de que eu fui um deputado votado aqui no Juazeiro, na região, sou homem do governo, do governador Cid, então eu me sinto como também responsável de buscar, de lutar, de trazer essa obra importante aqui para Juazeiro e para a região. Estamos conversando com o deputado Camilo Santana e com o apoio cultural das Drogarias Avenida, 25 anos, sorteando aí 25 tablets e um carro 0 km para cada compra de R$25, viu, deputado? Cada compra feita nas Drogarias Avenidas de R$25, você concorre a um carro 0 km e a 25 tablets nas Drogarias Avenidas e TCA Cosméticos. Comprar lá agora. Eu só compro nas Drogarias Avenidas e concorro. E eu até quero ganhar porque eu já preenchi o cupom lá diversas vezes, né? Bom, secretário, e sobre Barbalha, né? Barbalha, o que é que nós temos aí em Barbalha em andamento? Na realidade, esse projeto não é só em Juazeiro, é um projeto de cidade do Ceará Cariri, né, na região metropolitana, porque o Estado ele criou a região metropolitana do Cariri. Isso oficialmente, né? Até porque Crato, Juazeiro e Barbalha hoje é praticamente uma cidade só, né? Não tem mais divisão entre as três cidades. Então fazem parte hoje da região metropolitana 9 municípios: Barbalha, Crato, Juazeiro e todos os municípios que fazem divisas com Crato, Juazeiro e Barbalha. São 9. Missão Velha, Jardim, Farias Brito, Nova Olinda, Santana do Cariri e Caririaçu, né? Então são 9 municípios. Então, esse projeto tem obras e ações em todos esses municípios. Claro que a maior está concentrada em Juazeiro. Em Crato, por exemplo, nós terminamos agora toda a requalificação urbana do centro da cidade, né? Inclusive, eu estive na Praça da Sé, ficou maravilhosa. É da Praça Juarez Távora, que é a primeira ali, logo no início ali onde tem o Bradesco, até a Bicentenária, ali próximo da Urca. Toda aquela avenida do centro da cidade foi feito drenagem, trocado toda a pavimentação, tirado asfalto, colocado intertravado, está lindo, com acessibilidade para os pedestres, calçada toda bonita, paisagismo, e todas as 4 praças, Juarez Távora, Siqueira Campos, Praça da Sé e a Bicentenária foram totalmente reformadas, tão bonitas, deixou o Crato mais bonito. Que obra da Secretaria das Cidades. Obra da Secretaria das Cidades, uma obra de mais de 5 milhões e 500 mil reais. Nós entregamos agora, recentemente, a segunda etapa e está bonita. Está bonita, com certeza. Eu estive lá sábado. Então, e nós vamos começar no Crato uma grande obra que é a requalificação do bairro Seminário. O bairro Seminário é um bairro que fica ali no alto do Crato, no antigo seminário, que é um prédio belíssimo, e ali tem um problema muito forte de erosão do morro ali do seminário. Então nós vamos fazer toda a contenção do morro e fazer todo
uma urbanização, um calçadão com anfiteatro, vamos deixar um novo espaço de visitação, de lazer. E aquele canal? Para a população ali do bairro, além do saneamento básico. É inconcebível uma cidade do tamanho do Crato não ter saneamento básico. O Crato não tem tratamento de esgoto na cidade. Então nós vamos fazer o tratamento, até porque a companhia lá é local, é municipal, lá não é a CAGES que faz a administração nem de água nem de esgoto, tem uma companhia própria. Então, mas uma das exigências do Banco Mundial para a gente fazer essa obra, que é quem causa o problema de erosão ali no seminário, é pela falta de saneamento. Então vamos fazer o saneamento de todo o bairro, inclusive com a lagoa de tratamento, da estação de tratamento de todo o esgotamento daquele bairro. E aí vai ser uma obra de quase 18 milhões de reais, que estamos licitando agora, e que vai também deixar o Crato mais bonito ainda do que ela é. Mas em relação a isso. Está integrada aí aquela obra do canal? Na realidade, o canal é o seguinte, ali é uma obra do município. Do município, né? Onde teve aquele problema com as chuvas. No primeiro momento, o governo federal mandou 4 milhões de reais para fazer a recuperação da área degradada. Foi feita uma parte, veio essa nova chuva, como não tinha concluído ainda, e o governador assumiu o compromisso de resolver definitivamente o problema dos danos causados por aquela grande chuva que teve no início de 2011. E aí o governador colocou 7 milhões de reais, já está em obras, para recuperar o canal ali. E isso não vai resolver definitivamente o problema. É um paliativo. Porque o que aconteceu? O volume de água que desce ali durante o inverno, principalmente se for um inverno rigoroso, aquele canal não comporta o volume de água que desce por ali. Então, qual é a alternativa? Ou a gente faz uma barragem uma barragem de contenção de água acima do canal, porque ali é o Rio Grangeiro. Nós temos o Rio Batateira, mais à direita, e temos o Rio Grangeiro, que vão se encontrar lá na frente e formar o Rio Salgado, que vem aqui para o Juazeiro. Então, qual a alternativa que os técnicos estão estudando hoje? É lá no início do Rio Grangeiro, onde nasce as nascentes do Grangeiro e vai formar o rio, desviar parte da água para o Rio Batateira, que fica mais afastado do centro da cidade. Então, diminuir o volume de água que entra pelo rio, pelo aquele canal do Grangeiro, e ela se encontra lá na frente. Então, isso é uma alternativa que está sendo estudada. E isso é uma alternativa cara, que você vai ter que fazer toda uma transposição de água, né? Então, uma solução definitiva para aquele problema ainda está sendo estudada. O que o governo do estado está fazendo é recuperar todo o dano causado pelo canal, pelas chuvas de 2011, as obras já estão em andamento lá no Crato, né? E a população tem razão. Infelizmente, teve um problema na licitação, demorou. Infelizmente, como eu disse no início, né? Por exemplo, a SEASA nós tivemos que ter 3 empresas para concluir a SEASA, que é aquela obra que o governo do estado fez lá em Barbalho. A própria lei da licitação que cria... O Centro de Convenções, que é uma obra também que é lá no Crato, não foi concluída ainda porque teve um problema na licitação. O prédio está pronto, mas toda a área externa do Centro de Convenções ainda não está concluído, porque é a terceira empresa que tem problema, eles estão se licitando de novo para concluir. Então, infelizmente, a gente também se depara com essas dificuldades na burocracia do serviço público, com as dificuldades também dos projetos. E em Barbalha, Leite, está em obra lá, se você for a Barbalha hoje, você vai verificar que todo o centro histórico de Barbalha, nós estamos trocando tirando a pavimentação asfáltica e botando paralelepípedo, né? Nas ruas onde tem o patrimônio histórico de Barbalha, nós estamos colocando, está bonito, né? Nós vamos regularizar todas as calçadas da acessibilidade para as pessoas deficientes, as calçadas. Então, todo o centro histórico de Barbalha vai ficar com essa intervenção bonita, porque Barbalha preservou seu patrimônio histórico ali no centro. Então, nós vamos criar sinalizar, colocar o que é que significa aquele prédio, por que aquele nome daquela rua, botar toda a sinalização também no centro histórico, é uma das etapas de Barbalha. E todo o fluxo ali de caminhões pesados que desce, inclusive ali da Ibacipe, das Jaziras, que vem de Jardim, passa por dentro do centro histórico de Barbalha. Então nós vamos agora estamos terminando a licitação, fazer um anel pericentral também ali em Barbalha, para quando passa você naquele descer canal. ali do Caldas, descer ali depois da Ibacipe, você não passar por dentro da cidade, você vai desviar pela avenida, por fora, e sair já ali na saída para Missão Velha. Vai ao lado daquele canal também? Exatamente. Aquela avenida que está sendo... vai pegar o canal mais lá na frente. Você vai sair ali
na subestação da Coelce ali, quando você passa para Ibacipe, você vai passar por dentro do bairro da Bela Vista Cirolândia, vai pegar por fora e pegar a Avenida do Canal e já chegar na saída ali para Missão Velha. Então você vai tirar o fluxo de caminhão pesado de dentro da cidade de Barbalha. Mais ou menos parecido com o anel viário aqui, só que lá é bem menor. Nós vamos iniciar também lá em Barbalha. E temos também um projeto dentro da visão turística, porque o Cariri ele tem um patrimônio natural muito significativo. Aqui nós temos a primeira floresta nacional federal criada no Brasil, é a Floresta Nacional do Araripe. Uma das mais importantes APAs é a APA do Araripe, que aqui envolve toda essa região aqui. Então, inclusive toda sinalizada ali, até o Caldas. Então, o Caldas também tem um potencial ali. Nós fizemos aquela estrada Caldas-Arajara por dentro, toda asfaltada. Que ali era um problema sério. E vamos valorizar e potencializar o turismo também naquela região. Então, a ideia é ali, no Caldas, que é um vilarejo bonito, que recebe ali turistas, tem um balneário que recebe... O romeiro, quando vem aqui, o visita turista, quando vem para Romaria, ele vai lá para o Caldas, vai para o balneário lá no Crato. Faz parte do então nós vamos ali do roteiro, né? Urbanizar o centro daquela vila, e a ideia é construir um teleférico que tem acesso lá em cima na Chapada na Floresta Nacional do Araripe, que é chamado Cruzeiro, que é um ponto de visitação, que tem uma vista belíssima para a região do Cariri todo. Então nós estamos com esse projeto também incluído dentro dessas ações para fortalecer todas além de todo o projeto da Secretaria da Cidade. Além de todo o município, como Missão Velha, Jardim, Caririaçu, nós destinamos um volume de recursos para que eles apresentassem qual era um projeto importante para melhorar a entrada da cidade, o acesso à avenida, né? Então, acho que é importante para a região do Cariri. Deputado, me diga uma coisa, nosso tempo está chegando ao fim aqui, quando nós começamos a nos animar, nos empolgar com o nosso convidado, aí o tempo nos repreende, o diretor fica acenando que o nosso tempo está se esgotando. E eu queria saber ainda, num próximo programa, possivelmente, sobre Farias Brito, que eu sei que a Secretaria das Cidades tem obras, né? Missão Velha, Caririaçu, Jardim, todos esses municípios têm obras da Secretaria das Cidades. Nós temos uma grande obra no Geoparque, a gente pode conversar também sobre isso, que nós temos aqui o primeiro Geoparque criado na América do Sul, nas Américas, foi criado aqui que é o Geoparque Araripe. Inclusive, ele até pouco tempo ele era o primeiro das Américas, agora foi criado no Canadá. Então, mas na América Latina ele é o único e foi o primeiro das Américas a ser criado. Inclusive eu tive eu tive em maio, final de maio eu tive no Japão, e nós fomos receber o reconhecimento a revalidação do Geoparque Araripe pelos próximos até 2015, na Unesco, que é uma rede de geoparques mundiais, e o Estado do Ceará, a Secretaria está fazendo um investimento de mais de 7 milhões de reais para criar infraestrutura de visitação nos geoparques, nos geossítios, aqui na região do Cariri. Inclusive, inauguramos a sede, que foi construída lá no Crato recentemente pela Secretaria da Cidade, entregamos veículos. Então, é um grande patrimônio. Nós temos aqui uma grande vocação, que é o turismo científico. Nós temos aqui a questão dos fósseis, o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, que recebe visitação de gente do mundo todo. Então, nós temos uma grande vocação, um grande potencial na região. Então, secretário, agora para isso eu precisaria saber qual é a data, já que nós deixamos deixar aqui registrado no programa Café com Leite, a nova entrevista, para que a gente possa discutir esses problemas. Né? A próxima oportunidade que tiver aqui no Cariri, você... Chegamos ao final, né? Chegamos aí ao final de mais um programa Café com Leite. Entrevistado de hoje, nosso convidado, secretário das Cidades do Estado do Ceará, doutor Camilo Santana. Quero agradecer sua presença. Muito obrigado. Agradeço. E se tiver um cafezinho bom como esse da próxima vez, é aí que nós fazemos questão de vir novamente. Com certeza, todas as terças-feiras, às 20h30, nós teremos aqui o Café com Leite. E doutor Camilo Santana, vamos agendar aí, ver a sua agenda. Com certeza voltará aqui para que nós possamos continuar explorando mais acerca das ações desenvolvidas pela Secretaria das Cidades. Nós vamos ficando por aqui, mas terça-feira estaremos de volta
aqui no programa Café com Leite pela TV Verde Vale. Até a próxima, se Deus quiser.